Você já ouviu o som da sua alma? Não, não é exagero. Quando você fala, você não apenas articula sons, você materializa o invisível. Você transforma ar em significado, física, psique e fisiologia humana em linguagem, pensamento em som. Fonética é a ciência que disseca o corpo do som, estuda cada vibração, cada sopro, cada músculo em ação. Fonologia é a mente por trás do som, um sistema invisível que decide o que faz sentido e o que é ruído. Juntas, elas revelam um segredo. Falar é uma engenharia milimétrica entre cérebro, boca e cultura. E você acha que já sabe falar? Então prepare-se para ouvir como nunca ouviu antes. Salve, meus queridos, bora lá. Nesse vídeo nós iremos estudar fonética e fonologia. Ou melhor, nesse vídeo nós vamos entender o que cada uma dessas ciências estuda. Ponto e meia pode ficar essa dúvida, o que de fato diferencia uma delas, por puro costume que a gente fala fonética e fonologia, ou tem sentido? Tem diferença entre fonética e fonologia? Tem sim, e bastante, viu? Bora lá. Então, esse vídeo nós vamos separar essas duas áreas da ciência e vamos averiguar os objetos de estudo de cada uma delas, e você vai sair daqui com um entendimento bem mais apurado, beleza? Bora lá. Fonética. Basicamente é a arte que desvenda o som humano. Tudo que o ser humano produz de som, a fonética estuda. Claro, pela boca, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos considerar aí. Desde o instante, ela estuda como a fala acontece fisiologicamente. Desde o instante que os seus pulmões estão cheios, desde quando você expele o ar até o som chegar ao ouvido do teu interlocutor. Ela estuda isso. Faz sentido ou não faz sentido? Não é da área da fonética. Então nós podemos dizer que a fonética, ela estuda a parte anatômica, física e fisiológica do som, beleza? Parte dos seus órgãos que produzem o som, como esse som ele é propagado e como esse som chega no ouvido do teu interlocutor, ok? Isso é fonética. Sobre fonética, nós podemos ainda separá-la em duas grandes áreas de estudos: como o som é produzido e percebido e a distinção entre cada um desses sons, ok? Vamos ver cada uma delas aqui para vocês. Sobre os sons produzidos pelo ser humano, esse ramo ele é dividido basicamente em três partes, beleza? Quais são eles? Fonética articulatória, que estuda basicamente todos os órgãos que você precisa para produzir o som, beleza? Nós temos a fonética acústica, que é aquela que estuda como o som é propagado, como as ondas sonoras elas se propagam, aquela questão de altura, duração, intensidade, timbre, todas essas coisas relacionadas aí, hertz e por aí vai. Essa é a área de estudo da fonética acústica. E também tem a fonética auditiva, né? Como o som ele é percebido pelo ouvido do interlocutor. E mais uma vez um adendo: a fonética ela está preocupada com som, como o som é produzido. Se esse som tem sentido, se tem significado, se não tem, não interessa. Isso não é da área da fonética, beleza? Sobre essa primeira área, uma das partes principais é aquilo que nós chamamos de órgãos da fala. Fica um adendo aqui: nós não temos um órgão produtor de fala. Nós temos as cordas vocais que produzem som? Sim. Mas nós pegamos diversos órgãos e fazemos com que eles produzam som e ainda produzem fala. Olha que interessante. É mesmo? Então nós temos aí nos órgãos da fala também dividido em três partes, que são eles. Nós temos aí sistema respiratório, que é a base do som, bem dizer assim. Nós temos aí os pulmões, que empurram o ar para fora, os brônquios e a traqueia, que conduzem o ar até a laringe. E aí a gente entra na segunda parte, que é o sistema fonador. E é aqui onde de fato a coisa acontece. É ali onde estão as pregas vocais, a glote, epiglote e tal, tudo mais. E as cordas vocais, ou as pregas vocais, elas vibram. Em alguns casos elas não vibram, mas isso é um assunto para outro vídeo. E ali é onde a coisa acontece, certo? Ali é onde a mágica começa a acontecer. E depois que esse som é produzido, ele vai chegando até a nossa boquita.
dita. E ali nós temos o terceiro sistema, que é chamado de sistema articulatório. Esse sistema articulatório, ele é o que? A língua, os dentes, os alvéolos, são as caixas de ressonâncias, o véu palatino, todas essas coisas. Fique tranquilo que futuramente irei explicar isso num vídeo com muito carinho para você, meu nobre. Então nós precisamos de ter ar, uma vibração, um sistema articulatório e uma caixa de ressonância. Isso é necessário para produzir som. Ficou claro para você? Órgãos da fala. Já sabe, né? Comenta aí para eu saber se você entendeu ou não. Agora, a outra parte que a fonética estuda são os sons propriamente ditos, depois que ele já passou por todo esse trato aí, ok? Dos órgãos da fala. É a menor unidade sonora que a fonética estuda se chama fone, beleza? O fone, ele é uma unidade pequena de som e não importa se ele tem sentido ou não, beleza? É só uma questão de, mudou isso ou mudou aquilo, é só isso que ele estuda. Vamos adentrar um pouquinho nisso daí. Por exemplo, se nós pensarmos na palavra tia, eu, por exemplo, falo tia, é diferente de quem fala tia, igual dia, diferente de quem fala dia. E essa pequena variação não é uma variação, bem dizer, de fonemas, que nós vamos ver ainda hoje. É uma variação de fones. Dentro da língua portuguesa, quando muda um fone ou outro, a gente não tem alteração de significado. Percebe que até agora eu falei que a fonética estuda o som. Não interessa se ele tem significado. É isso que ela estuda. Como ele é produzido, quais são os órgãos responsáveis, como ele é propagado, o som propriamente dito e como ele é percebido. Isso é fonética. Agora vamos adentrar na fonologia. É isso que você estuda nas suas aulinhas de português. Fonologia, ela é a ciência do som com propósito. Ela é diferente da fonética. Em tese, ela não está muito preocupada com o som em si. Ela está preocupada com o significado, com o sentido desse som. Como que ele se organiza? Como esses sons são organizados para produzir palavras. Então, diferente do que a gente viu aí com o caso da fonética, que estuda o som propriamente dito, independente se ele tem sentido ou não, e a unidade mínima do estudo da fonética é o fone, nós temos a fonologia, no qual o seu estudo, o seu objeto de estudo tem a sua partícula mínima sendo o fonema. A partícula mínima ali, vamos dizer assim, da fonética é o fone e da fonologia é o fonema, beleza? Qual a diferença? Fonema, vamos falar sobre ele, é a unidade mínima sonora que contém sentido, beleza? Lembra do exemplo que eu falei sobre tia e tia? Não. Então, aqui já é diferente. Qual seria a diferença de um fonema para o outro? Não sei. Por exemplo, nós temos a palavra pato e temos a palavra pato. Percebe que uma palavra, um fonema, que eu mudei o P e o B, eles mudaram totalmente os tia e dia. Eu só mudei também um fonema e mudou totalmente o sentido. Vamos além? Não. Avô e avó, só mudei um fonema e mudou totalmente o sentido. Então, um fonema é a menor unidade sonora capaz de diferenciar uma palavra da outra. Ficou claro isso aí para você? Já deu para diferenciar uma ciência da outra, um objeto de estudo da outra? Fonética estuda o aparelho fonador do ser humano, a parte anatômica, a parte física, como essas ondas sonoras são propagadas e ouvidas por você. E o som propriamente dito. E a menor unidade é o fone, diferente da fonologia. Eu posso dizer assim, todos os sons que o ser humano é capaz de produzir aqui no Brasil são os mesmos sons que o ser humano é capaz de produzir na Rússia ou na Índia, tanto faz. Isso é universal. Diga-se de passagem que a fonética ela tem algo chamado de alfabeto fonético internacional, ok? Futuramente também falarei sobre isso. Já a fonologia não. A fonologia ela é particular de cada língua. Então a fonologia que nós temos, que nós estudamos, é o som proveniente da língua portuguesa. A fonologia do inglês é outra história. Eles têm outros fonemas, alguns são similares aqui, mas lá é outra história.
beleza? Não vamos adentrar nesse assunto, é outra conversa. Então, fonética é universal, fonologia é restrito de cada língua. A fonética estuda os sons produzidos pelo ser humano e a fonologia, ela estuda os sons que são particulares de uma determinada língua. Vamos além. Nós temos aí a análise fonética e análise fonológica. Qual a diferença? A análise fonética, ela é universal. Todos vão entender porque ela ela tem como base o alfabeto internacional fonético e ela é feita entre colchetes, ok? Entre colchetes ali. Agora, aquela lembra das barrinhas que eu te falei, isso é uma análise fonológica. Essa análise fonológica, ela é feita entre barras. E lembra do tia e tia? Então, são dois fones. Nesse caso, esse tia e tia, eles são dois alomorfes do T, do fonema T. Isso daí também já é assunto para outra coisa. Então, assim, a fonologia, ela não se importa se você pronuncia uma palavra com uma variante tia, dia, isso não interessa. O que importa é se essa palavra mudou o sentido. Se porventura mudou o sentido de tia para dia, aí a gente está falando de fonemas diferentes. Enquanto não mudar o significado da palavra, para fonologia tá sossegado, tá sussa ali, beleza? Deu para descobrir qual que é a diferença de uma para outra? Ficou claro para você? Então, só lembrando, futuramente farei outros vídeos sobre isso e vou dizer mais para você. Se você quiser saber mais sobre gramática, o que essa área de estudo faz e averigua, tô deixando aqui para você dar uma olhada porque é muito interessante. E comenta aí embaixo aí o que você achou. Só lembrando, você é livre para isso e é na faixa, meu nobre, é de graça. Então, aguardo você nos próximos vídeos. Não deixe de dar o joinha aí, certo? E tamo junto. Fiquem todos com Deus. Fui!